Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD. Hoje nós vamos falar de dois comandos muito importantes para o nosso curso, que são os comandos text e mtext. Eu vou atravessar um pouco as coisas, geralmente a gente não vê assim os comandos de texto tão rapidamente, mas vocês vão perceber que quase todo desenho que a gente fizer, vocês vão acabar tendo que colocar alguma coisa escrita, ou o nome de vocês, ou alguma característica, alguma configuração que eu pedi para fazer. Então, vamos começar aprendendo logo esses comandos, porque toda vez vocês vão ver alguma coisa escrita na tela, então é importante também vocês saberem como que isso foi feito. Então, sem muita demora, vamos lá. Os dois comandos, pessoal, são assim, praticamente iguais, porque eles permitem você escrever na tela, da forma que eu escrevi aqui. Então, vamos testar para vocês verem. Quando eu falo comando text, pessoal, é porque você pode digitar text e utilizar as funções de texto. Ou você pode digitar mtext e usar as funções também de texto. Qual a diferença entre eles? O primeiro, o text, é um texto mais simples, de uma linha só, e que não te permite muita configuração. Igual eu coloquei cor, coloquei negrito e tudo. Isso não é possível no text. Já o mtext é uma ferramenta mais complexa que vai te permitir fazer toda a formatação do texto como se você estivesse em um editor de texto mesmo, do Word ou do e-mail, por exemplo. Então vamos começar. Para acessar o comando text, você pode digitar text, como eu estou fazendo aqui agora. Olha, apareceu aqui o comando. Posso simplesmente dar Enter e ele vai começar. Ou eu posso clicar aqui em cima, onde vocês estão vendo esse A. Clico aqui embaixo, eu vou ter aqui ó, o single line e o multiline. E aqui, pessoal, é importante vocês verem que só de você colocar o mouse em cima de uma opção, de uma função, já aparece o comando para vocês. Então, assim, eu não tenho como apontar para vocês aqui na tela, porque eu preciso manter o cursor parado, mas olha na tela para vocês verem. Está escrito Multiline Text, tem ali uma breve descrição do que ele faz, e embaixo tem escrito lá mtext. Esse é o comando. Olha o de baixo, Single Line, está lá, uma descrição rápida. E embaixo, text. Vou pegar aqui o de linha para vocês verem. Olha, o comando de linha. Line. Olha lá. Cria uma linha reta com um segmento de linha. Tem ali embaixo, line, o comando. Então, sempre que você quiser saber o comando de uma função, basta você colocar o mouse em cima dela que vai aparecer para vocês. Então, nós vamos aprender aqui os principais. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar no text aqui pela linha de comando. Cliquei em text. Eu esqueci de falar disso na outra aula, eu até falei, mas não falei assim tão diretamente. Quando eu falei de zoom, você pode perceber que o AutoCAD ele é meio autodidata, ele te fala o que você tem que fazer a seguir. Então, por exemplo, olha, ele falou para mim aqui, especifique o ponto inicial do texto. Aí ele pergunta aqui ou o tipo de justificar ou estilo. Nesse caso aqui, a gente pode configurar, se você quiser, por exemplo, o estilo do texto, digitando S, Enter, ou clicando aqui em estilo. Então, por exemplo, antes de fazer o texto, eu tenho a opção de dar uma formatada nele. Então, eu vou clicar aqui em estilo, por exemplo, para vocês verem. E aí ele pergunta, qual o estilo de texto que você quer? O atual está o standard, que é o padrão. Essa forma de texto, pessoal, é um pouco complicada, porque você precisa criar um estilo de texto anteriormente. E no caso aqui para nós, eu prefiro não explicar isso para vocês agora, e nós vamos ficar com o texto padrão. Então, vamos lá, olha, text, Enter. Ele vai falar o seguinte, especifica o primeiro ponto. Onde você quer que o texto comece? Então eu posso clicar ou posso dar as coordenadas. Por exemplo, se eu quiser clicar aqui, ele já mostrou, o texto vai começar aqui. E ele me perguntou, qual é a altura do texto que você quer? Olha lá, specify height. E a altura, pessoal, pode ser 10, 20, 5, 0.2, o que você quiser. Eu vou colocar aqui um texto com 10. Eu estou um pouco sem referência aqui de tamanho, porque eu não lembro mais qual tamanho que esse texto foi feito. Então eu vou colocar 10. É só digitar 10 e dar Enter, para entrar com informação. Qual que é o ângulo de rotação do meu texto? Ah, não sei, pode ser 0? Pode. 0, o texto vai ficar da forma que ele está aqui. Mas eu quero colocar, por exemplo, uma inclinação de 30 graus. 30. Enter. E aí eu já posso digitar. Por exemplo... Pronto, digitei o texto, aí eu posso dar Enter, eu posso clicar na tela ou dar ESC para poder sair do comando. Então pronto, digitei IFMG, o tamanho é o tamanho 10, se eu fizer essa medição desse tamanho desse I aqui, a gente vai achar 10 de tamanho. Esse texto é um texto mais simples, como eu disse, a formatação dele tem que ser feita antes de você digitar. Não é o formato que eu prefiro hoje em dia.
Se eu quiser fazer um texto mais elaborado, ou qualquer texto que eu queira formatar de uma forma mais simples, eu vou usar o comando, o texto multiline, que é o mtext, o comando. MT ali, mtext, já apareceu para mim ali o comando. Então, vou dar Enter para acessar, e ele fala assim, especifique o primeiro corner. Corner, pessoal, é quina. Sempre que o AutoCAD pedir para você especificar um corner ou uma quina, é porque ele quer que você indique para ele uma pequena área, ou uma grande área, dependendo. Então, vou clicar para especificar. Tá aqui. E ele falou o seguinte, especifique o corner oposto, ou seja, a outra quina do meu retângulo, do meu quadrado, ou eu posso especificar a altura, a justificação do texto, o espaçamento entre linhas, rotação, um monte de coisa. Mas eu vou indicando para vocês. Nesse formato de texto, é melhor você abrir o corner. Então eu vou abrir aqui o segundo corner, olha, abrir uma janela. E agora sim você preocupa em formatar. Então eu vou digitar a mesma coisa que eu digitei antes aqui. IFMG Ibirité. Ibirité, tá aqui. Pode perceber, pessoal, que a barra de comandos aqui em cima do AutoCAD mudou totalmente. Porque ela acessou agora a parte de edição de texto. Então vamos passar rapidamente pelas configurações. Primeiro aqui, pessoal, eu tenho os estilos de texto. São aqueles estilos que o AutoCAD me pediu no primeiro comando que eu dei. A princípio só vem dois estilos, é o anotativo e o padrão. Eu posso criar depois outro formato se eu quiser. Não é muito comum, mas a gente pode criar um formato, não é problema não. Outra forma, outras configurações que eu posso fazer agora é, por exemplo, tamanho do texto. Eu tinha escolhido 10, mas eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Vou colocar aqui 20, por exemplo. Pronto, coloquei 20. Outra vantagem desse tipo de formato é que eu posso ir dando um Enter aqui e escrever um texto inteiro, se eu quiser, um texto maior. Se eu quiser aumentar a área, achei que a área que eu criei inicialmente ficou pequena, basta eu vir aqui em cima, olha, vai aparecer um comando também para eu aumentar a área do meu texto. O que mais que eu posso fazer, gente? Olha só. Eu posso colocar ele em outro tipo de fonte. Então eu vou colocar uma fonte Arial, que é a fonte que eu uso no computador, por exemplo. Olha, melhorou um pouco a aparência. Eu posso colocar negrito, itálico, riscado, sublinhado, com o traço em cima, sobrescrito, subscrito e escolher entre letra maiúscula ou letra minúscula. Então, tudo aqui. Como se fosse um editor de texto do Word, por exemplo, ou do Google Documentos. Outra possibilidade é mudar a cor. Não vou explicar para vocês por enquanto o que significa esse by layer e by block, mas você pode escolher a cor que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui um tom de verde no meu texto. Pronto. E se eu tiver terminado, pessoal, eu cliquei fora aqui, olha, ele saiu da edição. Basta clicar 2 vezes que a edição volta. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui o texto centralizado, né, alinhado à direita, centralizado, alinhado à esquerda, justificado. Posso dividir o texto em colunas, se for do meu interesse. Posso colocar símbolos, que eu vou passar para a linha de baixo, colocar símbolos, olha. Então, símbolo de graus, símbolo de mais ou menos, símbolo de diâmetro, que é esse O cortado, né, o φ. Se eu quiser, acaba que com o tempo, pessoal, a gente acaba decorando os símbolos que a gente mais usa. Então, você pode ver que tem atalhos. Olha só. Então, vários atalhos, olha, para você utilizar. Os mais simples são esses daqui, olha, por exemplo, %% de, certo? %% C, é o diâmetro. Então, basta você acessar esse campo que você vai encontrar os principais símbolos com os seus atalhos. Se você quiser, pessoal, uma ferramenta de substituição, imagine que seu documento tem muito texto ao longo do documento inteiro. E você quer localizar uma parte do texto que você digitou e precisa editar. Tem aqui a ferramenta, você clica 2 vezes de novo para abrir a edição de texto. E aqui, olha, Find and Replace, que é encontrar e substituir. Então, bem parecido com o que a gente vê lá no Word, por exemplo. Se você digitar aqui comandos e Enter, ele não vai achar a princípio, porque eu estou procurando só nesse texto. Então, se eu vier aqui colocar IFMG, ele vai localizar. Está vendo? Ele selecionou para mim. Se eu quiser localizar no documento inteiro, pessoal, eu posso digitar Find. Find, que é encontrar em inglês. Então, Find. Aí eu posso procurar. Eu quero achar comandos. Olha aqui, localizou para mim. Então,
tem um comandinho também que eu vou acabar explicando de vez em quando os comandos extras assim, que é o comando find, que é localizar. Então, vou digitar aqui, por exemplo, text, que é uma palavra que eu digitei ali. Localizou para mim também, certo? Então, pessoal, esse é o básico de texto que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos aprender outros comandos depois, porque o texto vira um objeto aqui. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, movimentar ele de um lado para o outro. No futuro, nós vamos aprender comandos de movimentação, de copiar e colar, de aplicação de escala, para aumentar o tamanho das coisas, dado uma proporção, certo? Então, eu não vou explicar muitas vezes tudo de um comando, porque depende de outros comandos também, certo? Então, a videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido bem claro. Oriento vocês todos a, sempre que assistir uma aula, tentar reproduzir tudo que eu fiz. Então, tenta digitar, tenta formatar um texto aí para vocês irem se familiarizando com esses comandos. Beleza? Porque o dia que a gente for fazer um exercício, vocês vão acumulando ali o conhecimento e vão aplicar vários comandos na mesma atividade. Beleza? Então, ficamos por aqui. Então, até a próxima aula.